Vamos dar início aí à aula de Teoria de Controle Moderno, encontro 8. Vou compartilhar a área de trabalho. Vamos lá, aqui no encontro 8, vamos fazer aí alguns exercícios, certo? Para continuar fixando aí os conceitos de sistemas dinâmicos, né? De modelagem de sistemas dinâmicos, teoria de controle moderno. Né? Vamos recapitular aí alguns pontos da teoria. Ó. Inicialmente, vamos falar um pouco do diagrama de blocos. Né? Vamos lembrar aí ó, que nós temos dois tipos de sistemas, né? Duas configurações de sistema. O sistema pode ser em malha aberta ou em malha fechada. O sistema em malha aberta é um sistema sem retroalimentação. Já o sistema em malha fechada é um sistema que contém uma retroalimentação, um sensoriamento, vamos dizer assim, né? Que vai alimentando o controlador aqui, ó, esse sistema com informações e fazendo com que a resposta seja a resposta desejada. Vamos recapitular aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, uma função de transferência G, né, um bloco G, e aqui a gente tem uma resposta de saída e uma resposta de entrada, o out sobre o in. Esse G aqui, ó, a função de transferência desse bloco, ó, é a saída sobre a entrada. Se eu tenho aqui, ó, por exemplo, um controlador e um sistema, ó, em malha aberta, ó, eu quero, ó, a saída sobre a entrada aqui, ó, do controlador, é só multiplicar esses dois blocos. Ó. Então, o out sobre R é igual a G vezes C. Esse vezes Z. Já para a malha fechada, além do controlador e do sistema, nós temos o sensor, ó, o sensor H. Então, aqui a relação ó, entre o de saída, o out, sobre o R, sobre a entrada total do sistema, é igual a G vezes C, ó, G vezes C, dividido por 1 mais G vezes C vezes H. Então, a fórmula é essa daqui. Ó. Vamos ver como que a gente chegou nessa fórmula. O que a gente sabe aqui? Ó? Que o out, ele vai multiplicar aqui os blocos, ó, é igual a G vezes C vezes Z. G vezes C vezes Z. O que? É o R, é esse valor aqui R, mais R, menos o que chega aqui ó, do sensor, a saída do sensor. O que é a saída do sensor? É a entrada vezes a função de transferência do sensor. Ó. Então, é H vezes o out. Ó, a saída do bloco H é o próprio bloco vezes a entrada do bloco. Se eu pegar esse E e jogar ele aqui, ó, vai ficar ó, o out é igual a G vezes C vezes ó, R menos H vezes o out. Tirando aqui do parênteses ó, e passando o out para cá, ó, vai ficar o out sobre R é igual a G vezes C dividido por 1 mais G vezes C vezes H. Que é essa fórmula aqui que a gente já tinha. Então, ó, a saída sobre a entrada no sistema em malha fechada ó, é o sistema vezes o controlador, ó, G vezes C, da mesma forma que é aqui em malha aberta, só que aqui ó, dividido G vezes C vezes H. Certo? Vamos dar continuidade aí, ó, a algumas transformações com diagramas de blocos. A partir da teoria aí dos diagramas de blocos, a gente pode fazer algumas transformações que podem auxiliar aí, ó, em alguns cálculos. Por exemplo, combinando blocos em cascata, que é aquilo que a gente falou, ó, é a multiplicação dos blocos. Aqui, ó, a entrada do bloco G1 é x1, a saída é x2, que vai ser a entrada do bloco G2, e a saída do bloco G2 é x3.
Do sistema como um todo, a entrada x1, a saída x3. Ó, então, o que eu faço aqui? Ó, eu posso combinar dois blocos em cascata multiplicando eles. Né? Aquele caso do sistema de malha aberta. Aqui, ó. Deslocamento para frente, um ponto de soma situado atrás de um bloco. Se eu tenho aqui, né, um bloco somador, ó, e vou deslocar ele para frente, ó, eu posso substituir por esse diagrama aqui, ó. Vou pegar esse bloco aqui, ó, e passar ele para o lado de cá. Deslocamento para trás, um ponto de derivação situado à frente de um bloco. Então, aqui, ó. Passar ele para cá, ó. Ele passa, ó, com esse valor de G aqui, ó. Todas essas transformações são obtidas a partir dessas formulações aqui. E o deslocamento para frente, né, um ponto de derivação situado atrás de um bloco. Então, esse aqui é um outro caso, né? Passar esse ponto de derivação A, acompanhado, ó, esse bloco aqui, ó, 1 sobre G. Deslocamento para trás, um ponto de soma situado à frente de um bloco. Ó, eu vou passar o bloco para frente, ó. Sobre G aqui. E eliminando um laço de retroação, que é aquilo que a gente estava falando, né? Sensor, ó, que tem G vezes H, ó, é G sobre 1 menos mais GH, ó, mais menos. Retroalimentação positiva ou retroalimentação negativa. Quando for positivo, o sinal é menos. Quando for negativo, o sinal é mais. Na maioria dos sistemas de controle em malha fechada, a retroalimentação é negativa, porque senão o sistema é negativo, ó, na fórmula é positivo, como a gente já tinha visto aqui, ó. Certo? E, como a gente tem visto aí, né, desde outras aulas, né, a função de transferência, né, o bloco, ele é sempre o quê? A saída sobre a entrada, como a gente viu aqui, né? Aqui, ó, o G é sempre o quê? A saída sobre a entrada. Então, a função de transferência é sempre a saída sobre a entrada. Eu sempre digo assim, ó, a função de transferência é igual ao OI, tá vendo? O sobre I. O O é só multiplicar cruzado, ó. Então, o que, que vai ser a saída da função? A saída do bloco vai ser a função de transferência vezes a entrada. Certo? Então, nunca esqueça disso aqui, ó. A função de transferência é sempre igual a O dividido por I. Out sobre IN. Saída sobre entrada. Então, FT é igual a OI. Certos? Alguma dúvida, pessoal? Pode seguir aí? Pode seguir, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos agora aí fazer alguns exercícios, certo? Sobre diagrama de blocos e função de transferência. Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Com esse diagrama aqui. Então, obter a função de transferência, ó, y sobre r, para o diagrama de blocos da figura a seguir. Então, aqui a gente tem um diagrama de blocos, né? A entrada do diagrama, ó, é r e a saída é y. Então, eu quero, ó, y sobre r. Aqui é um bloco, é um diagrama, né, que tem vários blocos aí, ó. Blocos de 4 sistemas, né, G1, G2, G3, G4, e 3 sensores, H1, H2 e H3. Certo? Se vocês quiserem anotar aí esse esquema, para vocês irem acompanhando aí, certo? Vamos lá. O primeiro passo, ó, vamos pegar aqui o bloco, né? Esse aqui é o bloco original, o diagrama de blocos original. Para facilitar, ó, vamos chamar esse ponto aqui, ó,
esse ponto que eu estou mostrando aqui, de ponto A, que está aqui entre os blocos G3 e G4. Ó, vou chamar esse ponto de ponto A, para ficar mais simples, ó, porque eu preciso desse valor aqui, ó, para simplificar esse sensor. Então, se eu chamar aqui de A, eu sei o quê? Que A é y sobre G4, porque o que é A? A função de transferência é sempre o quê? A saída sobre a entrada. Então, G4 é igual a y sobre A. Se eu isolar o A vai ser y sobre G4. Então, é isso aquilo que a gente estava falando aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. A função de transferência é igual ao OI. A saída é a função de transferência vezes a entrada. Agora, se eu multiplicar aqui cruzado também, ó, a entrada vai ser a função de transferência dividido pela saída. Então, é isso aqui, ó. A entrada do bloco, ó, é a saída dividido pela função de transferência, quer dizer, né? É a saída dividido pela função de transferência. Corrigindo ainda. Então, é a saída y dividido por G4. Então, eu vou chamar esse ponto de A. Chamando esse ponto de A, ó, como ele aqui, ó, é a entrada do H2, ó, quanto que vai ser o valor da saída? A saída é o quê? A função de transferência vezes a entrada. Então, a saída aqui, ó, vai ser H2 vezes A. Então, substituir aqui, ó, por H2 vezes A. Vamos pegar aqui o H1, ó. A entrada do H1, ó, é Y. Quanto que vai ser a saída do H1? A saída é o quê? É a função de transferência vezes a entrada. Então, ó, é H1 vezes Y. E aqui, ó, vou substituir esse sensor aqui, ó. Saber qual que é a entrada nesse bloco somador aqui, ó. A entrada aqui, ó, é Y no H3. Então, quanto que vai ser a saída? A saída é a função de transferência vezes a entrada. Então, é H3 vezes Y. Certo? Então, eu substituí esse bloco aqui, ó, os sensores, ó, chegando nos blocos somadores, ó, a saída dos sensores. Certo? Vamos seguindo aqui, ó. Então, a partir desse bloco, agora a gente vai simplificar. Vamos começar aqui na frente, ó. Aqui nesse bloco somador, ó, é R menos H3 vezes Y. Vamos voltar aqui, ó. R está chegando nesse bloco somador mais R menos H3 vezes Y. Então, é isso que eu vou substituir aqui, ó. R menos H3 vezes Y. Vai ser a entrada do bloco G1. Certo? Vai ser a entrada do bloco G1. O próximo passo é eu substituir isso aqui, ó, pela saída do bloco G1. O que é a saída? É a função de transferência vezes a entrada. Então, ó, vai sair aqui o quê? G1 vezes R menos H3 vezes Y. G1 vezes R menos H3 vezes Y. Isso aqui é o que está entrando nesse bloco somador aqui, ó. Tá vendo? Mais G1 vezes R menos H3 vezes Y. E está entrando aqui também nesse bloco somador, ó, menos H2 vezes A. Então, eu vou substituir isso aqui por esse valor, ó. Menos H2 vezes A, mais G1 vezes R menos H3 vezes Y. Né? Valores que chegavam aqui nesse bloco somador. Esse valor aqui, ó, é a entrada do bloco G2. Certo? Qual será a saída do bloco G2? Ó? Como a gente sabe, né, a função de transferência é igual a OI. Então, a saída, o O, é igual à função de transferência vezes a entrada. Então, vai ser o G2 vezes esse valor todo aqui, ó. Menos H2 vezes A, mais G1 vezes R menos H3 vezes Y. Aqui. Esse valor aqui do bloco vezes a entrada. G2 vezes menos H2 vezes A, mais G1 vezes R menos H3 vezes Y. Agora a gente está aqui no bloco somador, ó. Tem que pegar esse valor mais esse valor aqui, ó. Então, vou pegar todo esse valor aqui, ó. G2 vezes menos H2 vezes A, mais G1 vezes R menos H3 vezes Y, mais H1 vezes Y. Vou chegar, ó, nesse valor aqui de entrada, ó, no bloco G3. Como esses dois blocos aqui, ó, estão em cascata, ó, um depois do outro, o que eu posso fazer?
substituir um por um bloco só, multiplicando esses valores. É isso que eu vou fazer, ó. Vai ficar G4 vezes G3. Então, pronto, ó. Aqui é a entrada do bloco G4, G3, e aqui é a saída. A gente sabe, então, que a saída é o quê? É o bloco vezes a entrada. Então, y vai pegar o quê? G4 vezes G3, multiplicado por essa entrada aqui, ó. Toda essa entrada. H1 vezes Y mais G2 vezes menos H2 vezes A mais G1 vezes R menos H3 vezes Y. Esse daqui, ó, é o Y. Então, simplifiquei tudo para um bloco. Agora vamos trabalhar isso aqui para simplificar tudo para um bloco só. Vamos voltar lá atrás, ó. Vocês lembram que lá no início, ó, a gente tinha chamado esse ponto A aqui, ó, de Y sobre G4, que era a entrada do bloco G4. Então, vamos voltar lá. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos substituir aqui no valor de A, ó, Y sobre G4. Vou pegar o valor de Y, ó, e vou colocar no valor de A, Y sobre G4. E agora eu vou trabalhar essa equação aí, ó, para encontrar o que eu quero, ó. O que eu quero? Vamos voltar lá no enunciado do exercício, ó. O Y sobre R, ó, a entrada, a saída do sistema total, né, dividido pela entrada do sistema total. Esse diagrama de blocos aí. Então, vamos lá. Trabalhando aqui a equação, ó. Vou jogar aqui o A aqui dentro. Então, vai ficar Y é igual a G4 vezes G3 vezes H1 vezes Y mais G2 vezes menos H2 vezes Y sobre G4 mais G1 vezes R menos H3 vezes Y. Vamos multiplicar aqui, ó. Então, vai ficar Y é igual a G4, G3 vezes H1 vezes Y, mais com menos, né? G4, G3 vezes G2 vezes o H2 vezes Y sobre G4, mais com mais. Então, G4 vezes G3 vezes G2 vezes G1 vezes R, mais com menos. Aqui, ó. G4 vezes G3 vezes o G2 vezes o G1 vezes H3 vezes Y. Certo? Aqui, ó, nessa parcela, eu posso cortar o G4 com o G4 e vou passar tudo que é Y para o lado de cá, ó. Vai ficar Y. Aqui tem Y, ó, então vai passar para lá, ó. Aqui tem Y, né? Essa tem Y. Menos G4, G3, H1 vezes Y. G4, G3, H1 vezes Y. Essa aqui tem Y, vai passar para lá. O mais G3, G2, H2 vezes o Y. Essa daqui também tem Y, eu vou passar para cá. O menos passa mais, ó. G4, G3, G2, G1, H3 vezes Y. E posso pôr o Y em evidência, ó. Então tem Y em todas elas, eu vou pôr em evidência. E do lado direito vai ficar o R, ó. G4, G3, G2, G1, R. Pronto. Agora é só colocar o Y, deixar o Y aqui do lado esquerdo, passar o R dividindo aqui, ó, pro lado esquerdo. Aí do lado de cima vai ficar, ó, G1, G2, G3, G4, G1, G2, G4, dividido por isso aqui, ó. 1 menos G3, G4, H1, mais G2, G3, H2, mais G1, G2, G3, G4, H3. Então, esse daqui, ó, seria a função de transferência daquele diagrama de blocos lá do início do exercício, ó. Então, esse diagrama de blocos aqui, ó, eu posso substituir ele todo num bloco único aqui, ó. Saída Y, entrada R, e a função de transferência, ó, daquele diagrama de blocos complexo, ó, seria esse diagrama de bloco único, ó. G1, G2, G3, G4, sobre G1, G2, G3, G4, H3, mais G2, G3, H2, menos G3, G4, H1, mais 1.
certo? Então, essa daqui, ó, é a função de transferência desse diagrama de blocos, certo? Aqui a gente foi simplificando até chegar nesse diagrama final, certo? Alguma dúvida, pessoal? Pode seguir? Quer que volte algum passo aí? Nunca esqueçam que a função de transferência ó, é igual a saída sobre a entrada, que é o O sobre o I. Então, se você multiplicar com cruzado, né, a saída vai ser a função de transferência vezes a entrada. E a entrada é a saída dividida pela função de transferência. Certo? Alguma dúvida? Professor, dúvida vai surgir só na hora de resolver o exercício sozinho em casa. Pois aí Enquanto a gente está indo pelo raciocínio do senhor, tá bom, tá legal. vamos então fazer uma atividade. Agora eu vou deixar para vocês fazerem. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá vendo? Então vamos lá. Ó. Obter a função de transferência para o diagrama de blocos da figura a seguir. Tá vendo? É mais um diagrama de blocos. Eu quero a saída y sobre a entrada r. Diagrama total. Então, ó, vocês vão ter que fazer o mesmo sistema, ó. Como aqui tem um ponto que a gente vai precisar para simplificar, eu vou chamar ele de A. Vou simplificar aqui, ó, esses trechos e vim aqui, ó, de frente para trás. Certo? Vou até deixar aqui no próximo slide, ó, a resposta desse exercício é essa daí, ó. Certo? Então vamos lá, ó, vamos pegar aí o caderno. Vou dar para vocês aí uns 10, 15 minutinhos para fazer. Certo? Qualquer dúvida, vocês me chamam.
E aí, pessoal? Alguém conseguiu chegar nessa resposta? Alguém tentou fazer o exercício? Pode corrigir? Então, ó, vamos Corrija aí, transformar. porque eu não sei nem como é que começa, professor, falar a verdade. Não, mas É porque você eu cheguei entendeu o agora, né? exercício? Ah, tá. Cheguei de serviço agora, por favor, né? Ah, entendi. Não, então vamos seguindo aí. Então, ó, é a mesma linha de raciocínio do exercício número 1, certo? Então vamos lá, a gente tem aqui um diagrama de blocos complexo, né? E a gente quer transformar ele num bloco único. A gente quer saber aqui, ó, a saída dividido pela entrada total do sistema, que é a função de transferência total, né? Y sobre R, para esse diagrama de blocos. Então vamos lá. No primeiro passo, ó, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A, certo? E vou simplificar essa chegada aqui nos blocos somadores, ó, certo? Vamos voltar lá na teoria. Vamos voltar lá na teoria. Quando a gente tem um bloco em cascata, né? Logo após o outro, ó, eu posso simplificar eles por um bloco só multiplicado. E nunca esqueçam, ó, o que é a função de transferência? O que é o bloco? É a saída sobre a entrada, é o OI. FT é igual a OI. Então, a saída vai ser o bloco vezes a entrada. A saída vai ser o bloco vezes a entrada. E, obviamente, né, se eu isolar aqui a entrada, vai ser a saída sobre a função de transferência, sobre o bloco. Então, vamos voltar lá. Vamos chamar esse ponto aqui, ó, de ponto A. Esses dois blocos aqui, ó, eles estão em cascata, ó, em sequência. Então, eu posso substituir por um bloco só, ó, HA vezes GA, certo? E qual que vai ser aqui, ó? A entrada vai ser A e a saída vai ser o quê, ó? A saída é o quê? É o bloco vezes a entrada. Então, vai ser, ó, G2H2 vezes A. A mesma coisa aqui, ó. Se eu chamar esse ponto aqui de a saída aqui, ó, desses dois blocos vai ser o quê, ó? H3 vezes G2 vezes A. Então, eu vou substituir por isso. Tá vendo? Ó, primeiro chama esse ponto aqui de A. Ah, e lembrando que, ó, o A é a entrada do bloco G2. Ó. A função de transferência, saída sobre entrada, o que é a entrada? É a saída dividido pela função de transferência. Então, A, ó, é o Y dividido por G2. Então, agora vamos substituir aqui, ó. Vendo aqui, ó, nesse bloco somador aqui, ó, vai vir H3G2 vezes A, aqui, ó, H3G2 vezes A, e chegando nesse bloco somador aqui, vai vir, ó, H2 vezes G2 vezes A. H2 vezes G2 vezes A. Então, simplifiquei, ó, o diagrama dessa forma. Agora, vamos aqui, ó. Nesse bloco somador, ó, é mais R menos H3 vezes G2 vezes A, que vai ser a entrada do bloco G1. Então, vou substituir aqui, ó, R menos H3 vezes G2 vezes A. R menos H3 vezes G2 vezes A. É a entrada do bloco G1. Agora eu quero a saída aqui do bloco G1. Ó. O que é a saída? Vai ser o bloco vezes a entrada. Então, vai ser G1 vezes R menos H3 vezes G2 vezes A. Aqui, ó. G1 vezes R menos H3 vezes G2 vezes A. Tá vendo que está chegando aqui nesse bloco somador. Ó. Então, isso aqui, ó. G1 vezes R menos H3 vezes G2 vezes A menos H2 vezes G2 vezes A é o que está entrando no bloco G2. Menos H2 G2 vezes A mais G1 vezes R menos H3 vezes G2 vezes A. É o que está entrando no bloco G2. E agora a gente tem aqui, ó, que a saída do bloco G2Y vai ser o quê, ó? A função de transferência, que é o valor do bloco, G2 vezes a entrada. Então, a gente chega finalmente na formulação final. Y vai ser o quê? G2 vezes a entrada. Menos H2 vezes G2 vezes A, mais G1 vezes R menos H3 vezes G2 vezes A. Agora,
Se a gente voltar lá no início do exercício, ó, lembra que a gente chamou esse ponto aqui de A. E A vai ser y sobre G2. Substituindo aqui, ó, nessa equação, o A, y sobre G2, eu consigo isolar y sobre R, ó. Então, se eu pegar aqui o A, eu substituir aqui, ó, igual a y sobre G2, e trabalhar essa equação, ó, vamos lá, ó. Y vai ser igual aqui, ó, G2 menos H2 vezes G2 vezes Y sobre G2, mais G1 vezes R menos H3 vezes G2 vezes Y sobre G2. Aí eu posso cortar aqui G2 com G2, ó, G2 com G2. Então vai ficar G2 menos H2 vezes Y, mais G1 vezes R menos H3 vezes Y. Porque os G2 cortaram. Vamos tirar do parênteses aqui, ó. Vai ficar, ó, menos G2 vezes H2 vezes Y, eu vou passar para o lado esquerdo, ó. Vai ficar mais G2 vezes H2 vezes Y, que eu pus em evidência. Aqui, ó, G2 vezes G1 vezes R vai ficar do lado direito, porque o R fica do lado direito. E aqui, ó, G2 vezes G1 vezes menos H3 vezes Y, passa para o lado de cá, vai ficar mais G2 vezes G1 vezes H3 vezes Y. Põe o Y em evidência, ó. Vai ficar o quê? Ó, Y aqui, passo o R para o lado esquerdo dividindo, ó, Y sobre R é igual, ó, G1 vezes G2, fica aqui no numerador, dividido, ó, passando para o lado de cá, ó, 1 mais G2 vezes H2 mais G1 vezes G2 vezes H3. Certo? Então, aqui, ó, é a resposta do exercício, ó, que estava lá, ó, y sobre r é G1 vezes G2 sobre 1 mais G2 vezes H2 mais G1 G2 H3. Então, eu posso substituir, ó, esse diagrama de blocos aqui por esse bloco único. Você teria esse valor. Certo? Vou recapitular aí, ó. Chamei esse ponto de A, que é o y sobre G2. Depois fui simplificando aqui, ó, que chega nos blocos somadores. E aí foi andando da esquerda para a direita, ó. A entrada do bloco, depois a saída do bloco, mais um bloco somador, que vai dar a entrada do bloco G2, a relação entre os dois blocos, e trabalhando na equação. Certo? Pegaram aí os passos, a linha de raciocínio aí para simplificar o bloco? Deu para dar uma entendida. Agora, no caso ali, quando tem o seu A, você substitui ali o A e daí só questão mesmo de simplificar, né? Simplificar a equação. Aí tem que ter Aí tem que ter só esse cuidado, né? Como você quer y sobre r, você tem que deixar, né? De um lado, tudo que está grudado em y, e do outro lado, tudo que está grudado em r, né? Você fazer a multiplicação cruzada aqui, né? A divisão cruzada. Deixar o y. Porque o objetivo final é sempre o y sobre r, ó. É sempre pegar, ó, o início, a saída sobre a entrada total, tá vendo? O y sobre o r. Olha o exemplo 1 também que a gente tinha feito. Também vamos voltar aqui. O y sobre o r. Certo? Vamos lá então para o exercício número 3. Também vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. O número 3 aí já tem números, né? Os números aí. Então vamos pegar aqui. Obter a função de transferência y sobre r, ó, a saída sobre a entrada, para o diagrama de blocos da figura a seguir. Então aqui, ó. Esse aqui, ó, é um diagrama de blocos
em malha fechada, certo? Aqui já está, ó, o sistema multiplicado pelo controlador, ó, um bloco único. E aqui está o sensor, ó. Quando não aparece nenhum bloco, ó, o valor é igual a 1, certo? Vamos voltar lá na teoria, ó, lá no início da aula. Aqui. O bloco em malha fechada, né? Aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, em malha aberta a gente tem aqui o controlador e o sistema. O controlador e o sistema. A diferença da malha fechada é que tem o sensor, ó, o H. Aqui estava a dedução da fórmula, ó, e a gente já tem aqui a fórmula, ó, da saída dividido pela entrada, né? O alto sobre E. Então vai ser, ó, G vezes C dividido por 1 mais G vezes C vezes H. Aqui, ó, lá no exercício já está multiplicado, ó, G vezes C. Ele já pegou o controlador e multiplicou pelo sistema, já te deu o valor. E aqui o valor do sensor é igual a 1, certo? Como não tem nenhum valor no bloco, ó, quando não representa nenhum valor no bloco, está só a linha, é só a linha, ó, esse valor o valor do bloco é igual, como se ele fosse igual a 1, certo? Como é multiplicação, né? Que dá para entender, né? Por que 1? Porque aqui é a saída, aqui é a entrada, né? A saída é igual à entrada, ó. Então é como se fosse um bloco unitário aqui. Então, ó, o controlador vezes o sistema. Oi, pode perguntar. Como é que é? Quando tem só uma linha, a gente considera o valor 1, e quando tem o bloco... O valor que está no bloco. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então aqui, ó. Vou chamar esse bloco aqui de G. Ele é 6.205 sobre S vezes S ao quadrado mais 13S mais 1.281. E o H, que seria o sensor que era para estar aqui, é igual a 1. É isso aí. G vale esse valor e o H vale esse valor. Em malha fechada, né? Então vai ser, ó, G dividido por 1 mais G vezes H, certo? Então agora é só substituir, ó. Pega o G, substitui aqui, o H vale 1 e trabalha essa fórmula aí, certo? Vou dar também um tempinho para vocês, 5 minutinhos para vocês fazerem essa conta aí.
Resolveram, pessoal? Vamos lá, para correção. Então, vamos substituir os valores, né? 6.205 vezes S sobre S vezes S ao quadrado mais 13S mais 1.281 dividido por 1 mais esse valor vezes 1. Vai dar esse mesmo valor. O que você tem que fazer aqui, ó? Como aqui está somando, você vai ter que tirar o mínimo aqui, ó. Certo? S vezes S ao quadrado mais 13S mais 1.281, que vai ficar aqui em cima, né? Dividido por 1 vezes 1 vai ser igual a esse valor aqui. S vezes S ao quadrado mais 13S mais 1.281. Mais os 6.205. 6.205. Como aqui, ó, os dois denominadores são iguais, ó, eu posso cortar, ó. Corto esse com esse. Então vai ficar, ó, 6.205 sobre S vezes S ao quadrado mais 13S mais 1.281 mais 6.205. Tirando aqui o parênteses, ó, vai ficar S ao cubo mais 13S ao quadrado mais 1.281S mais 6.205 no denominador, né? 6.205 dividido por esse valor aqui. Certo? Essa daqui, ó, é uma função de transferência, é um sistema, ó, de terceira ordem, ó. A gente tinha visto na teoria da semana passada, o maior valor aqui do denominador da função de transferência é a ordem do sistema. Então, esse sistema aqui é um sistema de terceira ordem. Certo? Pessoal, alguma dúvida aí nesse exemplo? Também é só trabalhar aí o... Neander, o polinômio. Oi, pode perguntar. a questão da construção lá nos blocos, tem como voltar um pouquinho para ver como é que a gente chega na... No bloco, vamos fazer pode ser o exemplo 1. Isso, pode ser. Eu vou fazer então o exemplo número 1, ó, para quem ainda não pegou aí a operação com os blocos. Então vamos lá. O primeiro passo é deixar uma linha só. Para isso, ó, esses caminhos aqui, ó, extras, que chegam aqui nos blocos somadores, ó, eu vou substituir, ó, pelo valor de chegada, para ficar uma linha só. Como? Ó, o que está entrando aqui no bloco H1 é o Y, e o que está entrando aqui no bloco H3 é o Y. Agora que para facilitar, ó, o que está entrando aqui no bloco H2 é o valor que está aqui nesse ponto. Como eu não sei esse valor de antemão, para simplificar, eu vou chamar esse ponto de A. Certo? Esse pontinho aqui eu vou chamar de A. Vou chamar esse ponto aqui de A. E agora, eu vou esses caminhos, né? Como aqui, ó, como aqui são as saídas deles, ó, o que é saída? Né? Sempre tem que lembrar da fórmula. A função de transferência é igual a OI. O dividido por I. Out sobre IN, saída sobre entrada. Então, a saída vai ser o bloco vezes a entrada. Então, a saída aqui, ó, qual que vai ser a saída aqui do bloco? Vai ser o bloco H2 vezes a entrada que eu chamei de A. Tá vendo esse ponto aqui? Aqui, ó, vai ser a saída do bloco H1, ó. Vai ser o valor do bloco, que é a função de transferência H1, vezes a entrada, vezes Y, aqui, ó. H1 vezes Y. E aqui, ó, qual que vai ser a saída do bloco H3, ó? Vai ser H3 vezes Y, vezes a entrada. Saída é a função de transferência vezes a entrada. E aí o que acontece? A gente ficou, ó, com uma linha só. Certo? Agora a gente vai da esquerda para a direita. Quando tiver um bloco somador, ó, é só somar os valores, ó. Aqui, ó, mais R menos H3 vezes Y. Eu substituir aqui, ó, mais R menos H3 vezes Y. Então, nesse bloco somador. É o quê? É a entrada do bloco G1, certo? Qual que é o valor da saída? Como a função de transferência é saída sobre entrada, a saída vai ser o quê? A função de transferência vezes a entrada. Então, a saída desse bloco vai ser o quê? Ó, G1 vezes R menos H3 vezes Y. Lá. G1 vezes R menos H3 vezes Y.
aqui. Chegamos no bloco somador, agora é só somar, ó. G1 vezes R menos H3 vezes Y menos H2 vezes A. Aí, ó. H2 vezes A mais G1 vezes R menos H3 vezes Y. Que vem a ser a entrada do bloco G2. Qual que vai ser a saída do bloco G2? É só você pegar o bloco e multiplicar pela entrada. Vai ser G2 vezes aquele valor lá, ó. Menos H2 vezes A mais G1 vezes R menos H3 vezes Y. Chegamos aqui no bloco somador. Agora é só somar esse valor com esse, ó. Então vai ficar mais H1 vezes Y, mais G2 vezes menos H2 vezes A, mais G1 vezes R menos H3 vezes Y. Como esses dois blocos aqui estão em cascata, quando você tem dois blocos em cascata, você pode substituir por um bloco dos dois multiplicados, ó. G3, G4 vezes G3, ó, a multiplicação aqui. E finalmente, ó, o que é a saída? É o bloco vezes a entrada. Então, Y vai ser G4 vezes G3 vezes essa entrada aqui, ó. G4 vezes G3 vezes a entrada. Certo? Aí, daí para frente, é só trabalhar a equação. Certo? Lá do início, ó, quando você substituir esse valor aqui por A, para facilitar, né? A gente chamou esse pontinho aqui de A, né? Aqui, ponto é A. Ele é o quê? Ó? Ele é a entrada do bloco G4. Então, o que é a entrada? É a saída dividido pelo bloco. Ó. O A é igual a Y sobre G4. Então, lá no final, ó, eu vou substituir o valor de A, ó, por Y sobre G4. Vou jogar ele aqui. E aí é trabalhar a equação, tá vendo? Corta o G4. Aí tem que isolar, ó. Fica tudo que está grudado em Y do lado esquerdo e o que está grudado no R do lado direito. Aí eu consigo fazer, ó, o valor cruzado. Certo? Aí esse passa a ser aí, ó, o diagrama de blocos, mas agora como bloco único. Né? O diagrama de blocos se transformou num bloco único. Y sobre R. Lembrando, pessoal, né, que esse material está lá no AVA. Estou sempre colocando na unidade 1, seção 1.1 e também eu sempre estou postando no grupo do WhatsApp. Mais alguma dúvida aí com os blocos? Para a gente passar aí para o último exercício da aula. Vamos lá, por exemplo, 4. No exercício número 4, a gente vai fazer um exercício aí de função de transferência, agora de um motor de corrente contínua, certo? Na aula passada, se vocês pegarem o material de vocês, a gente fez a função de transferência para dois sistemas. Um sistema massa-mola-amortecedor, que era um sistema mecânico, né? E para um sistema elétrico, né? Era um circuito RLC, tinha um resistor, indutor e capacitor. E nós encontramos lá as funções de transferência, né? Tanto para o sistema massa-mola-amortecedor, quanto para o sistema RLC série. Agora, nesse exercício, a gente vai determinar a função de transferência de um motor de corrente contínua, certo? Ele traz aí também alguns... É um pouco que uma dobradinha aí, né, das duas matérias, né, de máquinas elétricas e de teoria de controle moderno, né? A gente vai ver alguns conceitos de máquinas também. Como a gente fez na aula passada, a gente precisa entender a física, né, do sistema que a gente está estudando.
Na aula passada a gente reviu aí a física mecânica, a gente viu um pouco da física elétrica, e aqui a gente vai ver um pouco tanto da mecânica quanto da elétrica, né? Porque motor é uma máquina elétrica que converte energia elétrica em energia mecânica. Então a gente precisa aí de conceitos tanto da mecânica quanto da eletricidade, né? Aqui a gente tem aí, ó, um motor de corrente contínua aberto, né, com os principais componentes do motor. Ó, o motor de corrente contínua, a máquina de corrente contínua, ela possui, ó, um componente chamado de comutador, certo? Comutador. Toda máquina de corrente contínua possui um comutador. Por quê? Porque internamente as máquinas de corrente contínua, seja motor ou seja gerador, a corrente é alternada, né? A gente tem tensão alternada dentro da máquina. O que faz ela se transformar em contínua é o comutador. Ó. Aqui nós temos o comutador usinado em cobre sólido para escovas de vida estendida. Aqui, ó, o exemplo da armadura sem ferro de baixa indutância. Forma de disco rígido para integridade da armadura, ó, os eixos disponíveis para critérios de projetos críticos, condutores dos enrolamentos embutidos em epóxi fornecem alta rigidez dielétrica, a parte de ventilação aqui, a ventilação forçada opcional para aumento de desempenho do motor, forma plana para configurações compactas, carcaça de alumínio fundida para proteção ambiental completa, os rolamentos com lubrificação permanente, os ímãs de campo em alnico para relação potência-peso elevada e escovas de vida longa, certo? Então, aí são mostrando alguns dos componentes aí do motor de corrente contínua. Vamos agora ver aí, ó, a física do motor, né? Vamos lá nas disciplinas de máquinas, né? De máquinas elétricas. Aqui a gente tem o diagrama da fiação e o esboço de um motor de corrente contínua com excitação independente. Então, aqui, vamos ver aqui o esboço, principais elementos, né? A gente tem o enrolamento do estator, né? Na máquina de corrente contínua, ó, o estator é onde está o campo magnético, aqui, ó, norte-sul. Então, o estator é o campo, sempre. Na máquina de corrente contínua, o estator é o campo. Lá da disciplina de máquinas elétricas. Oi? Eu não ouvi a pergunta. Alô? Tirando sacola. Me ouvindo bem? Pode continuar a aula? Pode, tá tranquilo ainda. Não, então vamos lá. Então aqui a gente tem o enrolamento do estator, né? Norte-sul. O computador, ó, que tem toda a máquina de corrente contínua, né? Aqui temos os rolamentos, as escovas, certo? A partir das escovas que a máquina consegue, né? Ter contato aí com o circuito externo, né? No caso do motor com o circuito elétrico, né? Que vai alimentar a máquina. Os enrolamentos do rotor, né? Na máquina de corrente contínua, o rotor é sempre a armadura, certo? A gente tem o eixo da máquina e aqui tem a carga mecânica, ó, né? Como a gente quer energia mecânica, né? Essa carga tem uma inércia, ó, é uma carga mecânica de rotação, né? Rotação. Tem uma inércia de carga, né? A posição, né? É dada pelo ângulo, né? Então a posição é dada pelo θ. Essa carga aqui, ó. Agora vamos ver aqui o diagrama de fiação, né? Então aqui, ó, o campo, o norte-sul, ó, é representado por esse circuito aqui. Esse aqui é um circuito de campo, ó. F em inglês significa campo, né? Field. Então aqui você tem o RF, a resistência do campo, a indutância, a tensão aqui, ó, nos terminais do campo, a corrente de campo, né, para gerar aqui, ó, o norte-sul da máquina. E aqui o circuito da armadura.
a resistência da armadura, a indutância da armadura. Aqui, ó, na armadura, ó, é gerada uma força contra-eletromotriz, né? No caso do motor, é contra-eletromotriz. Do gerador seria força eletromotriz. Aqui, ó, aqui surgiu, ó, torque, né? Velocidade mecânica aqui, ó. Um ômega, né, que é uma velocidade angular, e o θ seria a posição, né, o ângulo, a posição angular aí da carga. Essa carga ela tem um momento de inércia J e um atrito viscoso B. Certo? Então, esses aí são os principais elementos aí do motor de corrente contínua. Agora vamos começar aí com a física, né, do motor, lá de máquinas elétricas. Tm é o torque motor, TL é o torque de carga. E TD é um torque perturbador, né? O torque motor, ó, lá de máquinas, é o torque de carga mais o torque perturbador. Vamos considerar aqui, ó, o torque perturbador desprezível, né? Esse torque perturbador, ele é devido por exemplo, a vento, a agentes externos que provocam torque na máquina, certo? Vamos considerar ela nula, inicialmente. Se essa daqui vale zero, ó, com a conclusão que eu chego, que o torque motor é igual ao torque de carga. Vamos lá, ó. Vamos lá determinar aqui o torque de carga. Começar pelo torque de carga, o TL, né? Subíndice L aqui é de carga em inglês, para inércias em rotação. Lá da física, ó, a gente sabe que o torque de carga é igual ao momento de inércia de carga vezes a aceleração angular, que é o alfa, mais o atrito viscoso vezes a velocidade angular, certo? Que é o ômega. O θ, como a gente viu lá no início, ó, é a posição, é o ângulo. A velocidade, ó, velocidade, vamos dizer assim, é o espaço, né? Velocidade é o espaço sobre o tempo, ó. Em rotação, ó, ômega é igual a dφ sobre dt, né? Que é igual a dθ sobre dt, que é igual a θ ponto, que é a velocidade angular. E alfa é a aceleração angular, né? Que é a derivada segunda da posição, que é a derivada segunda do espaço. d2θ dt2, que é θ duas linhas, θ dois pontos, que é a aceleração. Vamos substituir aqui, ó, na equação lá do torque de carga. O alfa vai ser d2θ dt2 e o ômega aqui, ó, vai ser dθ dt. Então pronto, ó, essa daqui é a equação diferencial, ó, que define o torque de carga. Como eu vou trabalhar aí função de transferência, eu tenho que passar para Laplace. Ó. Vamos aplicar Laplace dos dois lados da equação. Então, Laplace do lado esquerdo e do lado direito. Como aqui é soma, ó, Laplace da soma é igual a soma dos Laplaces. E como tem constante, eu posso tirar. Vou tirar as constantes aqui. E agora eu vou olhar na tabela. Então, ó, Laplace TL de T vai ser TL de S. Como é derivada segunda, ó, vai ser S ao quadrado vezes θs mais S vezes θ0 mais θ ponto zero. E aqui derivada primeira, ó, olhando lá na tabela de Laplace, vai ser S θs mais θ de zero. Como a gente quer função de transferência, ó, as condições iniciais são nulas. Então, tudo que for de zero, ó, θ de zero e θ ponto de zero, ó, é igual a zero. Então, posso cortar, cortar e cortar. Então, ó, em função de S, vai ficar dessa forma aqui, ó. TL de S é igual a J vezes S ao quadrado θs mais B vezes S θs. Então, essa daí, ó, essa daqui é a equação diferencial, tá? Em função do tempo. E aqui, ó, em função da frequência, ó, passei Laplace, ela vai ficar desse formato aqui. Agora vamos para o torque motor, que é essa outra parte aqui da equação. Lá de máquinas, o que a gente sabe? Ó, que o fluxo é igual a uma constante do campo vezes a corrente de campo. Ó, o fluxo vai depender aqui, ó, da corrente de campo, né? O fluxo magnético, ó, norte-sul. Norte-sul. O torque motor, também lá de máquinas, ó, vai ser igual, ó, a uma constante K1 vezes o fluxo vezes a corrente da armadura. Certo? Como o fluxo é igual a constante de campo vezes a corrente de campo, ó, vou substituir aqui, vai ficar, ó,
o torque motor é igual a K1 vezes Kf vezes If de t vezes Ia de t. Aí pode ter dois tipos de motores. Ó. A velocidade do motor pode ser controlada pela corrente de campo, pelo IF, ou pela corrente da armadura. Vamos fazer primeiro o motor controlado pela corrente de campo. Se ele vai ser controlado pela corrente de campo, ó, o IF vai ser uma função do tempo. E o IA vai ser constante. Ó. Então, o IA de tempo eu vou chamar de IA. Uma constante. E vou substituir. Ela é constante. Tudo isso aqui vai ser constante. Ó. K1, KF e IA. Vou chamar essa constante aqui de Km. É uma constante do motor. Ó. Então, o torque vai ser Km vezes IF. Se eu aplicar Laplace, ó, vou aplicar Laplace dos dois lados, o torque motor vai ser Km vezes If, tudo em função de S. Então, já tem aqui a fórmula do torque motor, já tem a fórmula do torque de carga e já tem a fórmula do torque motor. Vamos colocar aqui a corrente de campo em função da tensão. Aí agora é eletricidade. Ó. Vamos fazer aqui a análise desse circuito. Ó. Se a gente usar malha aqui, ó, tem uma resistência e tem uma indutância. Então, vamos lá. Ó. A tensão total vai ser ó, R vezes I, que é a tensão em cima do resistor, RF vezes IF, mais a indutância em cima do... mais a tensão em cima do indutor. Ó. LF vezes DIF dt. Lá de circuitos elétricos. Se eu aplicar Laplace dos dois lados, ó, a soma, o Laplace da soma é a soma dos Laplaces. Tiro aqui as constantes, certo? Olho na tabela aqui, ó, a derivada, o Laplace da derivada. Vai ter aqui uma condição inicial, mas como é sistema linear invariante no tempo, né, as condições iniciais são nulas. O VF vai ficar essa fórmula aqui, ó. RF vezes IF mais LF vezes S vezes IF. Coloco o IF em evidência, ó. VF vai ser RF mais LF vezes S vezes IF. Isolo o IF aqui, ó. Então vai ficar a tensão dividido pela resistência mais a indutância vezes S. VF sobre RF mais LF vezes S. Agora eu posso jogar essa corrente IF aqui, ó. Aqui dentro. Então o torque motor, ó, vai ser Km vezes VF de S sobre RF mais LF de S. Então pronto. Aqui, ó. Já tem o torque da carga, o TL de S, e o torque motor, o TM de S, ó. Agora eu vou igualar as duas. Vou igualar as duas, ó. Vou pegar essa fórmula aqui, ó. Km vezes VF sobre RF mais LF vezes S vai ser igual a J vezes S ao quadrado θ S mais B vezes S θ S. Mais B vezes S θ S. Agora aqui é trabalhar a equação, né? Põe o θS em evidência, ó. Põe o S em evidência, KS vezes JS mais B vezes θS. E aqui, ó, ficou θS de um lado e VF do outro, que é exatamente o que eu quero. θS, que seria a saída do sistema, ó, que é a posição, e a entrada do sistema, no caso aqui, como é controlado pelo campo, é VF. Então, é exatamente isso que eu quero, ó. Θ sobre V. Então, isolando aqui, vai ficar θ, passa o D para baixo, então vai ficar Km em cima, vezes S vezes JS mais B, vezes RF mais LF vezes S. Essa daqui, ó, é a função de transferência do motor, quando ele é controlado por corrente de campo. Ó. Motor controlado pela corrente de campo. A função de transferência é essa daqui. Eu posso trabalhar ela mais um pouco, para colocar ela em função desses taus aqui, ó, que são constantes de tempo, ó, de campo e de carga. Ó. Se eu colocar aqui o B em evidência e aqui o LF em evidência, o RF em evidência, chamando ó, J sobre B de tal L e LF sobre RF de tal F, eu vou ter ó, a função de transferência escrita em função dos taus, que é essa daqui. Tipicamente, ó, o tal L é muito maior que o tal F. Ó. Tal L é muito maior que tal F. Então, esse aqui poderia ser desprezado ó, e eu teria uma fórmula simplificada para ele.
certo? Mas a fórmula geral mesmo é essa daqui, ó. Saída sobre a entrada do motor. E também eu posso ter um motor controlado pela corrente da armadura. Ó. A gente viu o motor controlado pela corrente de campo. Ele pode ser controlado pela corrente da armadura, ó. Certo? Por essa corrente aqui. Vamos ver como que ficaria quando ele é controlado pela corrente da armadura. Agora, ó, vamos voltar lá no início. Ó. A gente viu aqui, ó. O torque, ó, é K1 vezes φ vezes IAT. E φ é KF vezes IF. Então, vai ser K1 vezes KF vezes IF vezes IA. Quando o motor é controlado pela corrente de campo, o IA é constante. Quando ele é controlado pela corrente de armadura, o IF é constante. Certo? Então, a diferença vai ser essa. Então, ó, o IF é constante. E aí o TM vai ficar, ó, K1 vezes KF vezes IF vezes IA de T. Vou chamar KM, ó. É uma constante do motor. Então, o TM vai ser KM vezes IA. Agora é corrente da armadura. Usando Laplace, ó, T vai ser igual a KM vezes IA. Vamos fazer a corrente de armadura. Ó. Agora vamos fazer a corrente de armadura. A gente tinha feito a corrente de campo, agora vamos fazer a corrente de armadura. A tensão aqui, ó, na armadura vai ser o quê? Ó, a tensão em cima do resistor, a tensão em cima do indutor, mais a força contra a eletromotriz. Tem que considerar ela também. Então, VA vai ser RA vezes IA, mais L, DIA sobre DT, mais VB. Ó. VB é a tensão devido à força contra a eletromotriz. E lá de máquinas, ó, VB ó, é a constante KB vezes ômega, é a função da velocidade da máquina. Então, eu posso substituir isso aqui, ó, e aplicar Laplace, dos dois lados. Né? Aplicamos Laplace, como a gente tem feito sempre. Né? As condições iniciais são nulas, então essa corrente na armadura inicial aqui vai ser zero. E aí a equação vai ficar aqui, ó. VA é igual a RA vezes IA, mais LA vezes S vezes IA, mais KB vezes ômega. Certo? Isolamos aqui o IA, tá vendo? Isolamos o IA, passamos o KB ômega para o lado de cá, ó. IA vai ser VA menos KB vezes ômega sobre RA mais LA vezes S. Lá do início, ó, a gente sabe que ômega é a derivada da posição, ó. Ômega é dθ dt. Se eu aplicar Laplace aqui, ó, e definindo que as condições iniciais são nulas, ó, o ômega é igual a S vezes θ. Então, eu vou substituir aqui, ó, no lugar desse ômega, o S vezes θ. Então, IA, ó, é isolado aqui. Como eu sei, ó, que o torque motor depende do IA, ó, Km vezes IA, agora é só substituir Km vezes esse valor aqui, ó. VA vezes S menos KB vezes S vezes θ sobre RA mais LA vezes S. Finalmente, vamos voltar lá no início, né? O que é que eu tenho que fazer? Igualar o torque motor com o torque de carga. Então, aqui a gente tem, ó, o torque motor, que é essa fórmula aqui, vezes o torque de carga, que a gente já tinha definido. Agora é só trabalhar a equação. Tá vendo? Eu tenho θ, que seria a saída, e tenho VA, que seria a entrada. Olha a equação aqui. Tira do parênteses, multiplica cruzado. Então aqui vai ficar VA do lado esquerdo. Tá vendo? E todos que estão grudados em θ do lado direito. Coloquem ele em evidência. Em evidência aqui. E vamos deixar, né? θ, que é a saída, sobre VA, que é a entrada. Saída sobre a entrada. Então vai dar o Km, que fica no numerador, sobre esse valor aqui no denominador. S vezes JS mais B, vezes RA mais LA vezes S, mais KM, KB. Mais KM, KB. Aqui eu só alterei a posição. O LA sobre RA é desprezível. Então, esse LA aqui, ó,
a gente pode desconsiderar nessa formulação, certo? Então, ela vai ficar nesse formato aqui, ó. Θ sobre VA, ó, simplificando, né? Porque a fórmula mesmo é essa, ó. É geral. Km sobre S vezes RA vezes JS mais B mais KB vezes Km. A gente pode trabalhar ela, ó, certo? Vai ficar aqui com uma função de S, essa vai ficar uma constante que a gente pode pôr em evidência, ó. E esse valor aqui pode ser também uma constante de tempo τ1, ó. Então ela fica simplificada por esse formato aqui, ó. Θ sobre VA igual a Km sobre RA vezes B mais KB vezes Km sobre S vezes τ1 vezes S mais 1. Certo? Então, simplificando, né? Aí eu passei para vocês a dedução completa, né? Isso aí é a dedução completa da função de transferência do motor. Só que o que interessa para a gente é o resultado final, né? Uma vez que a gente já sabe deduzir, ó. Se for motor de corrente contínua controlado pelo campo, ó, a fórmula é essa daqui, ó. A saída, né, que é a posição do motor, sobre a entrada, no caso aqui a tensão de campo, ó, é Km sobre S vezes JS mais B vezes RF mais LF vezes S. Viram aqui que depende só do quê? Ó? Do J, do B, do RF e do LF. E claro, da constante do motor, né? Vou voltar lá no início do exercício. Depende só o quê? Ó? Do RF, do LF, do J e do B e da constante. Motor. A gente continua controlado pela armadura, ó, a fórmula geral é essa daqui, ó. Θ sobre VA, ó, tensão nos terminais da armadura, ó. É Km sobre S vezes RA mais LA vezes S, vezes JS mais B, mais KB vezes KM. Esse aqui é o diagrama de blocos, ó, do motor de corrente contínua controlada pelo campo. E esse aqui é o diagrama de blocos do motor de corrente contínua controlado pela armadura, ó. É até interessante depois vocês fazerem, ó, o diagrama de blocos para chegar nessa função, ó. É até um exercício, ó. Calcular a função de transferência desse diagrama de blocos aqui, ó. Você vai chegar nessa função. Calcular a função de transferência desse diagrama de blocos aqui, ó. Você vai chegar nessa função. Certo? Lembrando que na dedução, ó, o torque perturbador a gente considerou zero, ele não entra. Ele não entra, né? Nessa dedução. A saída do sistema é a posição e a entrada é a tensão, ó. Quando é pelo campo, é a tensão de campo. Quando é pela armadura, é a tensão da armadura. Uma coisa interessante aí, ó, observem aí para vocês verem. O motor de corrente contínua controlado pelo campo é um sistema de malha aberta ou fechada? O que vocês concluem aí, olhando o diagrama? Aberta. Aberta. Já o motor de corrente contínua controlado pela armadura é um sistema em malha fechada, né? Tá vendo que tem, ó, uma retroalimentação aqui, que é a força contra-eletromotriz. Então, ó, o mais utilizado, ó, é o motor de corrente contínua controlado. Em sistemas de controle, é o motor de corrente contínua controlado pela armadura. Por quê? Porque é um sistema fechado, em malha fechada. Certo? Pegaram aí, pessoal? Quer que volta alguma parte aí da explicação? Essa daí é o resultado final, né? Então, esse slide aí, vamos dizer assim, seria o mais importante, né? Depois de deduzir da fórmula, né? Aí, com os valores numéricos, a gente pode substituir aqui, ó. Certo? Alguma dúvida? Pessoal, então, o que eu tinha preparado para a aula de hoje era isso. Quem quer fazer alguma consideração aí? Alguma dúvida? Alguma consideração? Então, pessoal, a aula está encerrada. Deixa eu só fazer mais alguns reforços aí, né? Não esqueçam do resumo.
Na semana que vem eu vou até conversar com vocês, eu vou ter que antecipar um pouco o resumo, né? Eu tinha marcado ele para o dia 26, não foi isso? A gente teve uma reunião, então eu vou ter que lançar as notas até dia 24. Então eu vou antecipar um pouquinho a entrega desses resumos. E outro ponto importante também é como que vai ficar a nota de avaliação, né? A nota da prova. Na semana que vem também eu vou passar para vocês. Vai ser uma atividade, certo? Baseada naquela lista de exercícios que eu passei para vocês. Na próxima semana eu já falo sobre isso. Beleza? Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma consideração? Só isso mesmo, Fernando. Então a prova vai ser meio que uma atividade, é? Vai ser atividade. Uhum. Aí na semana que vem eu passo para vocês a atividade. Beleza. Tá bom? Baseado nessas aulas que a gente está tendo. Não, na verdade a prova vai ser baseada na lista, né? Semana que vem a gente vai resolver a lista, aquela lista. Não, beleza então. Tá bom? Certo? Então vou parar aqui a gravação.